Fala pessoal, beleza pura? Questão 15, vamos lá. Inicialmente, um tonel com capacidade de 10.000 litros contém vinho apenas. Inicia-se então iterações sucessivas de um processo com três etapas bem demarcadas a saber. A primeira parte do processo, ele vai retirar 1 litro dessa mistura homogênea do tonel, ou seja, tirou 1 litro de vinho, ok? Depois, subsequente reposição de 1 litro de água no tonel, beleza? Depois ele vai misturar, tudo bem? Vai misturar o vinho com a água, ou seja, teremos uma homogeneização da mistura líquida no tonel, beleza pura? Ok. O que a questão pede para nós? Determine o percentual aproximado de água no tonel, após 10 iterações do processo descrito acima. Aí tem uma dica aqui embaixo, daqui a pouquinho nós vamos ver isso aqui com mais carinho, com mais atenção, beleza? Bom, primeira coisa importante, pessoal, 10.000 litros, eu vou utilizar uma potência, né, de base 10, ou seja, 10.000 é a mesma coisa que 10 elevado à quarta potência, ok? Bom, eu coloquei um desenho aqui embaixo para a gente poder usar um artifício muito bacana. Por exemplo, façamos de conta que x e y são líquidos quaisquer. Bom, para eu saber assim a quantidade em termos percentuais que x representa aqui dessa mistura, o que eu teria que fazer? Eu teria que pegar o x e dividir isso por quem? Por x mais y. Bom, tudo bem? Ok. Para eu saber assim a quantidade, né, de termos percentuais aqui, era só multiplicar o quê? Isso aqui tudo por 100. Quando eu faço essa continha aqui, eu vou ter como resultado, vou ter como resposta a quantidade de x em termos percentuais, ok? Bom, outra coisa assim interessante desse desenho é que se você somar x mais y, né, em termos percentuais, obviamente isso tem que ser igual a quantos por cento? 100%, tudo bem? Por exemplo, se o x for igual a 30, o y vai ser igual a 70 e assim por diante. Ou seja, para você descobrir então, no caso, a quantidade de um líquido, né? No caso aqui, como só tem dois, né? Em relação ao total, se você souber a quantidade de termos percentuais do outro líquido, é só subtrair, né? De 100%, ok? Bom, outra coisa assim importante, pessoal, antes da gente fazer conta, que essa questão aqui é um pouquinho grande, após assim essa primeira etapa aqui do processo, a quantidade de vinho que você vai ter no tonel vai ser igual a quanto? Vai ser igual a 10 elevado à quarta potência menos 1. Esse valor aqui vai ser muito importante para nós a partir de agora, tudo bem? Bom, vamos para o próximo slide para a gente fazer conta aqui agora, beleza? Então vamos lá. A primeira etapa do processo, o que você vai ter como resultado aqui? De vinho somente, tudo bem, pessoal? Eu vou focar aqui somente em encontrar a quantidade de vinho após as 10 interações, beleza? Então vamos lá. Após a primeira iteração, nós vimos que a quantidade de vinho que vai ter no tonel equivale a 10 elevado a 4 menos 1, certo? Quando você for realizar a segunda etapa, né, uma segunda iteração aqui, o que você vai fazer? Você vai pegar a quantidade, eu estou focado somente na quantidade de vinho, tudo bem? Você vai pegar a quantidade de vinho que sobrou, né, da iteração anterior, ou seja, 10 elevado a 4 menos 1. Agora que vem a parte interessante, pessoal. Só recordando. No final da primeira etapa, da primeira iteração no caso, você tinha 10 elevado a 4 menos 1 litros de vinho. Bom, obviamente a quantidade de água era o quê? 1 litro de água, ou seja, mais um ali, tudo bem? Mas que nem eu falei, eu não quero concentrar por enquanto na quantidade de água, certo? Porém, pessoal, olha só que bacaninha. Nós sabemos que em 10.000 litros de solução, a gente tem 10 elevado à quarta menos 1, quantidade o quê? De vinho. Qual que vai ser essa quantidade aqui homogeneizada em 1 litro daquela solução? Muito tranquilo, olha só. A gente faz uma regra de 3 aqui em cima, muito tranquila. 10 elevado a 4 menos 1 está para 10 elevado a 4, assim como o x, que eu não sei quanto que vale, está para 1 litro. Bom, obviamente, né, o meu x aqui
ele vai ser o quê? Vai ser 10 elevado a 4 menos 1, que multiplica 10 elevado a menos 4. Ou seja, eu vou ter aquela quantidade de vinho ali em 1 litro, né? 1 litro de solução, tudo bem? Aquela história, se eu tenho que tirar 1 litro de solução, eu vou tirar, no caso, a quantidade proporcional do vinho em 1 litro daquela solução. Ou seja, eu vou pegar 10 elevado a 4 menos 1, eu vou subtrair aqui, ó, de 10 elevado a 4 menos 1 vezes 10 elevado a menos 4. Bom, essa continha aqui, ó, pessoal, essa continha que a gente pode colocar um termo aqui, né, em evidência, que é justamente quem, ó? Justamente o 10 elevado a 4 menos 1, que multiplica 1 menos 10 elevado a menos 4, beleza? Ou seja, no final da segunda iteração, esse valor aqui, esse número, ele fala para você o quê? A quantidade de vinho que tem no tonel, ok? Bom, na terceira iteração, o que, que vai acontecer aqui, ó? Você vai pegar a quantidade de vinho que sobrou na segunda iteração, ou seja, aquele valor ali, ó, 10 elevado a 4 menos 1, que multiplica 1 menos 10 elevado a menos 4, você vai subtrair a quantidade proporcional aqui de vinho em 1 litro da, do final da iteração, né? Da iteração anterior. Bom, que quantidade que vai ser essa? Se nós fôssemos fazer a mesma regra de 3 que nós fizemos aqui em cima, só você multiplicar, né, esse valor aqui por 10 vezes 10 elevado a menos 4, né? Então vamos lá. Eu vou subtrair isso aqui, ó, 10 elevado a 4 menos 1, que multiplica 1 menos 10 elevado a menos 4. Aí, que nem eu falei, você vai multiplicar isso aqui, ó, por 10 elevado a menos 4. Porque esse 10 a menos 4 aqui, ó, pela regra de 3 lá de cima, ele fala para você o seguinte, que em 1 litro da solução, você vai ter essa quantidade aqui de vinho, tudo bem? Bom, fazendo assim as operações necessárias, a gente pode colocar aqui uns termos em evidência, né? Aliás, um termo em evidência, que vai ser quem? Vai ser justamente 10 elevado a 4 menos 1, que multiplica, né? 1 menos 10 elevado a menos 4, que torna a multiplicar agora de novo 1 menos 10 elevado a menos 4. Bom, olha que bacaninha que apareceu para nós aqui, ó. Esses carinhas aqui, ó, são iguais, certo? Então podemos escrever aqui embaixo 10 elevado a 4 menos 1, que multiplica 1 menos 10 elevado a menos 4 ao quadrado, certo? Bom, pessoal, olha só que bacaninha que apareceu aqui para nós. No final da primeira iteração, você tem essa quantidade aqui de vinho. No final da segunda iteração, você vai ter essa outra quantidade aqui de vinho, obviamente um pouquinho menor, né? No final da terceira iteração, você vai ter essa quantidade aqui de vinho. Olha só que interessante. Da segunda para a terceira iteração, o que apareceu para você aqui de diferente? Ó, apareceu esse fator aqui de multiplicação, ó. Esse e esse fator aqui embaixo. A diferença é que, no final da segunda iteração, o expoente aqui vale quanto? Vale 1. No final da terceira iteração, o expoente aqui vale quanto? Vai valer 2. Ou seja, pessoal, lá no final da décima, né, a décima iteração, quanto é que você vai ter, assim, qual a quantidade de vinho que você vai ter no tonel? Bom, se a gente for seguir aquela lógica ali, você vai ter essa quantidade aqui, ó, 10 elevado a 4 menos 1, que multiplica 1 menos 10 elevado a menos 4, elevado tudo a quanto? A 9, ok? Essa aqui vai ser a quantidade de vinho que você vai ter no tonel. Porém, você não quer saber a quantidade de vinho que você tem no tonel, você quer saber a concentração de água que você vai ter no tonel. Mas espera aí, se eu tenho a quantidade de vinho aqui, eu consigo descobrir a concentração de vinho nesse tonel. Bom,
Para você descobrir essa concentração, é só você dividir isso aqui por quanto? Por 10.000, que é a mesma coisa que 10 elevado a quanto? Elevado à quarta potência, ok? Bom, o que nós vamos ter aqui agora? 10 elevado a 4 dividido por 10 elevado a 4 vai ser 1, menos 1 dividido por 10 elevado à quarta potência, isso aqui vai ficar como? Ó, 10 elevado a menos 4, ok? Show de bola. Agora a gente repete assim o segundo termo ali, né? 1 menos 10 elevado a menos 4, tudo elevado a quanto? Elevado a 9. Notem que esses carinhas aqui são iguais, né? Esses fatores aqui são iguais. Então a gente pode repetir, né? No caso, a nossa base, ou seja, 1 menos 10 elevado a menos 4, e somar os expoentes, ou seja, 1 mais 9, 10. Agora que vem a parte importante daquela dica que o exercício nos forneceu. Olhem só, pessoal, se o número estiver entre 0 e 0,001, então 1 menos esse alfa, né, esse número aí elevado à décima potência, é bem aproximado por 1 menos 10 vezes alfa. Olha só que bacana agora, pessoal, que nós temos aqui. Ó. 10 elevado a menos 4, ele está justamente naquele intervalo lá de cima. Lembrando que esse valor que a gente acabou de encontrar aqui é justamente a concentração de vinho que você vai ter no tonel, tudo bem? Bom, essa continha aqui vai ser igual a quanto? Ó, 1 menos 10 vezes 10 elevado a menos 4, ou seja, pessoal, 10 vezes 10 elevado a menos 4 é a mesma coisa que 1 menos 10 elevado a menos 3. Que essa continha aqui, pessoal, depois você pode fazer num papel aí, tudo bem? Vai ser igual a 0,999. Ou seja, pessoal, a concentração de vinho aqui no tonel equivale a quantos por cento? Ó, vamos voltar para o slide anterior para a gente colocar aqui para ficar organizadinho. Ou seja, a quantidade, né, a concentração de vinho que você vai ter, né? No caso, ali no tonel, após as 10 iterações, equivale a quantos por cento? Ó, 99,9%. Obviamente, a quantidade, a concentração de água que você vai ter nesse tonel equivale a quantos por cento? Equivale a 0,1%, que é justamente o itemzinho B de bola. Valeu, pessoal. Forte abraço e tamo junto.